idoso humilhado e expulso de hotel por sua aparência, mas a verdade chocou a todos. Antônio, um homem marcado por anos de luta e dedicação, chega a um hotel de luxo e enfrenta o preconceito e a discriminação social por suas roupas simples e sapatos gastos. Sua chegada expõe uma dura realidade: a exclusão fundamentada em julgamentos superficiais e uma atitude que ignora a verdadeira história de superação e desafios que cada pessoa carrega. Dentro desse ambiente repleto de ostentação, o olhar frio de uma jovem recepcionista revela um erro fatal de julgamento, enquanto a reviravolta chocante que se desenrola promete transformar a dor de ser idoso expulso e humilhado em um hotel por suas roupas, em uma lição poderosa sobre empatia e mudança de atitude. Prepare-se para acompanhar cada detalhe desta narrativa e descubra segredos que podem mudar sua percepção sobre o que realmente importa na vida. E fique até o final para descobrir como, mesmo diante de tantas adversidades, o destino reservou uma surpresa transformadora e inspiradora para Antônio. Você não vai querer perder um único detalhe dessa história, que desafia aparências e nos convida a repensar a forma como enxergamos o próximo. Em uma manhã agitada na capital, Antônio, um senhor de idade marcado pelos anos de trabalho e pelos desafios da vida, dirigiu-se a um imponente hotel de renome situado no coração da cidade. Vestia roupas simples com marcas do tempo e calçava sapatos que já haviam percorrido muitas ruas. Atravessou a porta automática do saguão com seus pisos reluzentes e decoração moderna que evidenciava o ambiente de luxo. Antônio, com os olhos que refletiam a serenidade adquirida com os anos, adentrou o elegante recinto e caminhou com passos firmes, ainda que discretos, pelo amplo corredor que conduzia ao balcão de atendimento. Na recepção, Clara, uma jovem responsável pela primeira impressão do hotel, observou imediatamente o contraste entre a aparência do visitante e a sofisticação do ambiente. Vestida com trajes impecáveis e portando uma postura que demonstrava orgulho do serviço oferecido, Clara avaliou rapidamente o idoso, concluindo que sua aparência simples não se enquadrava no perfil habitual dos hóspedes que chegavam em veículos de luxo ou em táxis executivos. Sem perder tempo, a jovem recepcionista informou de forma firme, mas com um tom que misturava formalidade e distância, que todas as acomodações do hotel estavam destinadas a clientes que correspondessem a um padrão elevado. A escolha de suas palavras, embora medidas, carregava um peso de preconceito que logo se revelaria como um erro fatal para quem não soubesse olhar além das aparências. Antônio, sentindo-se magoado, mas ainda determinado, pediu para falar com a gerência, acreditando que a situação pudesse ser revista com calma. Aqui uma pausa. Somente antes de continuarmos, se você está na expectativa de saber como esta história irá terminar e ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora mesmo. Os próximos momentos trarão ainda mais surpresas e reflexões que vão transformar sua visão sobre respeito e humanidade. Ricardo, o supervisor responsável pelo funcionamento do hotel, aproximou-se com um olhar atento e postura inabalável. Ao analisar o caso, ele sugeriu que o idoso procurasse outra acomodação menos sofisticada, situada a algumas quadras dali, demonstrando que o lugar parecia ter espaço apenas para quem se enquadrava num certo padrão. A recusa de Antônio em aceitar a sugestão trouxe à tona um clima de tensão que se espalhou pelo corredor. Em meio ao ambiente impecável, um segurança foi acionado e, com movimentos decididos, conduziu o senhor por longos corredores que levavam à área de serviço, afastando-o do saguão principal onde a elegância imperava. Na recepção, que se encontrava lotada, o olhar dos presentes transparecia surpresa e desaprovação. O silêncio constrangedor se instalou enquanto Antônio, com o rosto marcado pela indignação e pela dor de ser expulso em público, sentia cada passo como um peso adicional em sua já sofrida jornada. Durante o trajeto forçado, o cenário se transformou. Os corredores, antes símbolo de um serviço exclusivo, revelavam agora um ambiente onde o pragmatismo e a rotina dos bastidores se misturavam. Foi neste percurso que Silvia, encarregada da área de apoio, presenciou a cena com os olhos atentos a toda injustiça. Ao constatar a maneira desumana com que Antônio era tratado, ela não hesitou em agir. Aproximou-se com um semblante de compaixão e sem reservas, ofereceu-lhe uma aspirina. Um gesto simples que contrastava com o tratamento frio e impessoal do restante da equipe. Se a sua impressão sobre a história ainda estiver em formação,
Compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. Enquanto o segurança seguia com sua tarefa, os corredores se enchiam de murmúrios e olhares de repúdio daqueles que, mesmo sem se posicionarem abertamente, sentiam o peso da injustiça. Entre as sombras do ambiente de serviço, Silvia decidiu intervir de forma mais ativa. Ela conduziu Antônio até a sua própria residência, localizada num bairro modesto da cidade, onde ela vivia com seu marido, Gabriel. O convite veio carregado de empatia e um senso de solidariedade que não se encontrava nos corredores frios do hotel. Na pequena casa de Silvia e Gabriel, o ambiente contrastava completamente com o luxo do hotel. A residência possuía móveis simples e uma decoração que contava histórias de luta e conquistas silenciosas. Antônio foi acolhido com calor humano genuíno e encontrou no antigo sofá da sala um refúgio temporário para repousar. Enquanto as horas passavam, a convivência tornou-se um bálsamo para as feridas infligidas pela humilhação do dia anterior. Ali, entre conversas silenciosas e gestos de solidariedade, o idoso sentiu-se, ao menos por um instante, compreendido e valorizado. No dia seguinte, com o semblante renovado e os olhos que guardavam a chama de uma esperança renascida, Antônio decidiu retornar ao hotel. Antes que Antônio prosseguisse, Silvia aproximou-se com o rosto marcado pela preocupação. Ela, ainda abalada com a humilhação vivida por Antônio, insistiu em que o idoso não retornasse ao hotel, temendo que reviver aquele ambiente frio e hostil pudesse reabrir feridas profundas. Com um tom suave, ela argumentou que o local, repleto de recordações dolorosas, não era o cenário ideal para buscar redenção ou mudança, tentando protegê-lo do novo sofrimento. Contudo, o olhar determinado de Antônio revelava uma motivação que ultrapassava o simples desejo de confrontar o passado. Parecia que ele estava decidido a transformar aquela injustiça em uma oportunidade para reescrever sua história e, de forma surpreendente, corrigir os erros que ali se perpetuavam. E assim ele seguiu com seu plano. Ao adentrar novamente o saguão, seu passo, agora marcado por uma firmeza que misturava cansaço e determinação, ecoava pelos corredores do edifício onde o luxo e o preconceito haviam se misturado de forma cruel. Ele caminhou lentamente em direção ao balcão, desta vez com a intenção de revelar algo que ninguém havia imaginado. Ao chegar, o clima no ambiente parecia ter se alterado de maneira sutil. A equipe do hotel, que antes se mostrou inflexível, agora se via diante de uma situação inesperada. Antônio, com um olhar sereno e uma postura que refletia toda a experiência acumulada ao longo dos anos, revelou sua verdadeira identidade. Ele era o proprietário do estabelecimento. A revelação atingiu todos com um misto de surpresa e constrangimento. Os rostos que antes exibiam desdém e arrogância, agora demonstravam espanto e arrependimento. A tensão que se instalara momentos antes cedeu lugar a uma atmosfera carregada de reflexão e remorso. Antônio, mantendo a calma e a dignidade, expressou sua profunda decepção com a forma impessoal e preconceituosa com que havia sido tratado. Sem levantar a voz ou recorrer a ofensas, ele explicou que o respeito pelas pessoas não pode ser medido por aparências ou pelo status social. Seu relato era claro e comovente, mostrando que a verdadeira essência de uma pessoa reside na sua capacidade de agir com humanidade, independentemente das circunstâncias. Em um tom sereno, mas firme, Antônio explicou que não reagiu de imediato à humilhação do dia anterior, porque desejava observar até onde aquele tratamento se estenderia, buscando compreender a profundidade do preconceito a que estava sendo submetido. Ele revelou que, mesmo tendo superado uma trajetória de pobreza e alcançado sucesso, jamais abandonou a essência que o tornava quem ele sempre fora. Por isso, continua a se vestir de maneira simples, pois se sente bem com sua história e valoriza cada capítulo de sua jornada. Segundo ele, mesmo que muitas pessoas possam enfrentar situações semelhantes, ninguém deveria ser maltratado por sua aparência. Surpreso e tocado pelo gesto de Silvia ao convidá-lo para sua casa, ele a elogiou publicamente, agradecendo de forma emotiva e sincera a hospitalidade, deixando claro que momentos como aquele reforçam a importância de se tratar cada ser humano com o respeito e a dignidade que ele merece. Ele confessou que, em meio à raiva, estava inclinado a agir de forma mais agressiva, mas o gesto de Silvia, que o acalmou e revelou uma perspectiva diferente da situação, abrandou fortemente suas intenções.
Antônio reforçou que ninguém deveria ser maltratado por sua aparência e pediu a todos que reconhecessem e agradecessem Silvia, pois suas ações representam o caminho para um futuro onde o respeito e a dignidade prevalecem. A revelação transformou o clima do ambiente. Enquanto alguns funcionários se encolhiam, outros se mostravam surpresos e envergonhados pelo comportamento adotado anteriormente. Antônio, com gestos contidos, propôs uma mudança interna, a revisão completa do modo como a equipe se relacionava com os clientes. Ele enfatizou que o preconceito não teria mais espaço naquele local e que todos os colaboradores deveriam ser treinados para tratar cada pessoa com a dignidade que ela merece. Agora que a reviravolta foi revelada, pense em como você se sentiria se estivesse no lugar de Antônio. Compartilhe suas impressões nos comentários. Entre as mudanças implementadas, Silvia foi reconhecida como a única colaboradora que agiu com humanidade e coragem. Sua postura durante o incidente foi exemplar, e por isso ela passou a assumir funções de maior responsabilidade no hotel. A equipe, agora diante da necessidade de se reinventar e de adotar uma postura verdadeiramente inclusiva, iniciou um processo de transformação interna que visava eliminar qualquer resquício de preconceito. O dia prosseguiu com uma aura de renovação e responsabilidade. O hotel, antes símbolo de exclusividade baseada em aparências, agora se via forçado a repensar suas práticas. Antônio, mesmo após ter enfrentado humilhações e desafios que o abateriam facilmente, mostrou que a verdadeira força reside na capacidade de perdoar e de buscar a melhoria contínua. Em cada corredor, em cada sala, o eco daquele episódio servia de alerta para que o respeito não fosse apenas uma palavra, mas uma prática cotidiana. Os dias que se seguiram foram marcados por uma série de mudanças significativas. A gerência do hotel instituiu treinamentos que abordavam não apenas a qualidade do atendimento, mas principalmente a importância de enxergar o ser humano por trás de cada rosto. Cada funcionário passou a ser lembrado diariamente de que o valor de um estabelecimento não se mede apenas pelo luxo das instalações, mas pela integridade com que trata cada pessoa que cruza seu caminho. Conforme os meses avançavam, a transformação no hotel se tornou visível não apenas na aparência dos corredores ou nas novas atitudes dos colaboradores, mas principalmente na forma como os clientes eram acolhidos. A história de Antônio passou a ser contada como um exemplo de humildade e de superação. Muitos se perguntavam como alguém que havia sofrido tanta humilhação conseguiu manter a calma e transformar aquela situação em uma oportunidade de aprendizado e mudança. O relato do idoso inspirava tanto funcionários quanto hóspedes, que passaram a ver o local com outros olhos, olhos que agora buscavam enxergar o ser humano em sua totalidade, sem julgamentos precipitados. A jornada de Antônio se entrelaçava com a dos demais, e aos poucos, o hotel tornou-se um símbolo de redenção e resiliência. Em uma tarde chuvosa, quando as gotas desenhavam trilhas na vidraça do saguão, o próprio Antônio caminhava pelos corredores do estabelecimento, agora silenciosos e reverentes, onde cada espaço contava a história de uma lição aprendida a um custo alto. Ele passava por onde antes se fazia vista a humilhação, mas agora via ali a possibilidade de um recomeço para todos que ousassem olhar para dentro e reconhecer seus erros. O impacto daquele episódio perdurou ao longo do tempo. As mudanças institucionais no hotel repercutiram em outras redes e, aos poucos, outros estabelecimentos passaram a adotar práticas mais inclusivas e humanas. A coragem de Antônio se tornou uma referência, mostrando que mesmo diante de uma situação aparentemente sem saída, é possível transformar a adversidade em uma oportunidade para crescer e evoluir. Sua história passou a ser estudada em cursos de atendimento e gestão, e muitos profissionais se inspiraram em sua postura serena e firme diante do preconceito. Entre os muitos desafios enfrentados, a trajetória de Antônio revelou-se repleta de reveses e momentos de profunda vulnerabilidade. Em diversas ocasiões, o idoso teve que lidar com situações que o fizeram sentir-se desamparado, olhares julgadores, gestos bruscos e uma sensação de isolamento que parecia esmagadora. Em um desses momentos, enquanto caminhava pela rua em meio a um vento frio que parecia refletir a desaprovação da sociedade, ele recordava os dias de luta e de superação. Cada cicatriz em sua alma era a prova de que a humanidade, por vezes, pode ser cruel, mas que o perdão e a resiliência são forças capazes de transformar o destino. Mesmo diante das adversidades,
Antônio jamais se deixou abater. Sua caminhada, que inicialmente fora marcada pela rejeição e pelo preconceito, tornou-se um exemplo de superação. Em um cenário repleto de luxos que escondiam a verdadeira essência humana, ele demonstrou que o valor de uma pessoa não está nas roupas ou nos acessórios, mas na capacidade de se manter íntegro e compassivo. Foi em um dia em que o sol tímido aparecia por entre as nuvens que o idoso, com passos decididos, voltou a percorrer os corredores do hotel para promover uma última e transformadora intervenção. No auge da transformação, a reestruturação interna do hotel alcançou um patamar surpreendente. Antônio propôs a criação de um programa de acolhimento que visava capacitar os colaboradores para reconhecer e valorizar as singularidades de cada ser humano. Esse programa, que incluía treinamentos e sessões de reflexão, passou a ser referência não só para a rede do hotel, mas para diversos setores do mercado que buscavam humanizar o atendimento. O estabelecimento passou a exibir, em suas salas de reuniões, fotografias que contavam a trajetória do idoso e os momentos difíceis que o levaram a lutar contra o preconceito, transformando a história pessoal em um exemplo coletivo de superação. Enquanto o programa ganhava força, Silvia continuava a trilhar sua jornada com humildade e dedicação. Sua conduta, que outrora fora um raio de luz em meio à escuridão do preconceito, inspirava colegas e clientes a repensarem seus próprios comportamentos. Em ocasiões diversas, a própria Silvia era convidada a participar de debates e encontros, onde compartilhava sua experiência, ressaltando que gestos simples podem desencadear mudanças profundas. Sua história não se limitava ao episódio vivido no hotel, mas se expandia para mostrar que a compaixão pode florescer mesmo nos ambientes mais inesperados. Antes de prosseguirmos, se essa história tocou seu coração, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio nos incentiva a trazer sempre conteúdo que realmente faça a diferença. Em meio a essa transformação, outros episódios inesperados vieram a iluminar a trajetória de Antônio e da equipe do hotel. Em uma manhã fria de outono, quando o orvalho ainda brilhava nas folhas das árvores, um grupo de clientes, sensibilizados com o relato de mudanças ocorridas, se reuniu para apoiar a nova filosofia de atendimento. Aqueles que antes se orgulhavam de uma exclusividade vazia, passaram a entender que a verdadeira elegância reside na forma de tratar o próximo com humanidade. Cada olhar e cada gesto de reconhecimento serviam de lembrete de que o respeito não tem preço e que a empatia é um bem inestimável. A renovação que tomou conta do hotel inspirou até mesmo parcerias com instituições sociais. Organizações locais se uniram para promover ações de inclusão e de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. A experiência vivida por Antônio passou a ser utilizada como um exemplo prático em oficinas de sensibilização e em treinamentos voltados para a humanização do atendimento. O idoso, que um dia fora alvo de humilhações, agora era reconhecido como um mestre na arte de transformar a dor em aprendizado e na rejeição em oportunidade de mudança. A história de Antônio ganhou contornos ainda mais profundos com o passar dos meses. Em uma tarde de inverno, quando a neve começava a se depositar suavemente sobre a cidade, o idoso decidiu visitar novamente o antigo hotel. Desta vez, o ambiente estava completamente renovado, tanto na decoração quanto na postura dos colaboradores. Cada canto do estabelecimento parecia contar a trajetória de superação que transformara não só a instituição, mas também a vida de todos que ali trabalhavam e passavam. Os corredores silenciosos e os sorrisos sinceros dos funcionários evidenciavam um compromisso real com o respeito e a igualdade. Enquanto caminhava pelo salão, Antônio recordava momentos difíceis de sua vida. Imaginou os dias em que as dificuldades pareciam insuperáveis, quando cada obstáculo era enfrentado com coragem silenciosa e quando a esperança era a única companhia fiel. Cada cicatriz em sua pele contava uma história de luta e superação, e agora ele via que esses sinais de batalha eram motivo de orgulho, pois demonstravam que o ser humano é capaz de transformar a adversidade em força. Essa lembrança invadia sua mente com a certeza de que o respeito verdadeiro vem do reconhecimento das próprias fraquezas e da capacidade de superá-las. A transformação interior provocada por aquele episódio estendeu-se para além dos muros do hotel. As mudanças promovidas pelo idoso reverberaram na comunidade local
e inspiraram até mesmo outros empresários a reavaliarem os critérios de atendimento em seus estabelecimentos. Em reuniões, seminários e encontros informais, o relato de Antônio era mencionado como um exemplo de como o preconceito pode ser erradicado quando a empatia e o senso de responsabilidade prevalecem. O seu exemplo despertava debates profundos e convidava todos a refletir sobre os valores essenciais que deveriam nortear as relações humanas. Com o tempo, os relatos de mudança se multiplicaram. Antigos clientes que antes chegavam com o mesmo ar de superioridade começaram a ser tocados pela nova realidade instaurada. Muitos passaram a reconhecer que o atendimento diferenciado não estava relacionado ao status ou à aparência, mas à capacidade de tratar cada pessoa com a consideração que ela merece. O hotel tornou-se um exemplo inspirador, e a própria trajetória de Antônio foi transformada em um símbolo de coragem, que servia de estímulo para que todos repensassem suas atitudes. Durante uma noite fria, quando as luzes da cidade brilhavam intensamente sobre a calçada, uma situação inesperada reacendeu a chama da mudança. Em meio a uma recepção rotineira, um jovem funcionário do hotel encontrou-se frente a frente com um cliente que demonstrava extrema vulnerabilidade. Lembrando-se das lições ensinadas pelo episódio de Antônio, o jovem agiu com uma gentileza que surpreendeu a todos. Sem hesitar, conduziu o cliente até um espaço reservado onde o acolhimento era a prioridade, mostrando que o aprendizado daquele dia havia sido internalizado por todos. O impacto de toda essa transformação foi sentido de forma ampla. O hotel não apenas reconfigurou sua política de atendimento, como também passou a participar ativamente de projetos sociais voltados para a inclusão e a valorização dos menos favorecidos, parcerias com instituições de apoio e a criação de campanhas de conscientização sobre o respeito às diferenças transformaram o ambiente empresarial num exemplo de como o setor privado pode contribuir para uma sociedade mais justa. Cada ação promovida dentro do hotel reforçava a ideia de que a dignidade humana não pode ser medida por etiquetas ou aparências, mas sim pela capacidade de acolher e compreender o outro. Com o passar dos anos, o hotel consolidou sua nova imagem, e a história de Antônio passou a ser contada em rodas de conversa, palestras e cursos de formação. Os corredores que outrora eram palco de humilhações transformaram-se em testemunhas silenciosas de uma revolução interna. A lembrança do tratamento desumano sofrido foi substituída por relatos de gratidão e de uma convivência pautada pelo respeito mútuo. Cada canto do edifício lembrava a todos que o verdadeiro luxo reside na capacidade de acolher e valorizar o outro sem distinções. Em meio a essa transformação, novas histórias de superação começaram a surgir. Funcionários que antes seguiam um rígido padrão de atendimento passaram a desenvolver projetos pessoais voltados para a promoção do bem-estar e da inclusão social. Entre eles, Silvia destacou-se não só pelo gesto de compaixão que mudou o rumo daquele dia fatídico, mas também por sua determinação em transformar o ambiente ao seu redor. Sua trajetória pessoal, marcada por desafios e superações, inspirava colegas e visitantes a enxergar além das aparências e a valorizar a essência de cada ser humano. Enquanto a nova rotina se estabelecia, o próprio Antônio se dedicava a visitar o hotel com frequência. Sua presença, que antes era motivo de exclusão, tornou-se agora um símbolo vivo da mudança que havia sido implementada. Em cada visita, ele caminhava pelos corredores com uma postura serena e orgulhosa, observando os sorrisos sinceros dos funcionários e a satisfação dos clientes que passavam a ser acolhidos sem distinção. O idoso encontrava em cada detalhe um lembrete de que a humanidade pode renascer mesmo nas estruturas mais rígidas e que o perdão e a compreensão são capazes de transformar destinos. A trajetória de Antônio e do hotel tornou-se motivo de estudo em diversas instituições que buscavam entender os mecanismos de mudança em ambientes corporativos. Seu relato servia de exemplo para gestores e profissionais de atendimento, mostrando que o preconceito pode ser erradicado quando se aposta na educação, na escuta ativa e no reconhecimento do valor humano. Em simpósios e encontros de formação, sua história era relatada com emoção e servia de inspiração para que outros líderes repensassem suas práticas e adotassem posturas mais inclusivas e humanas. Numa tarde ensolarada, quando o calor suave do sol invadia os recantos do hotel, uma nova reviravolta marcou a continuidade dessa história. Um grupo de clientes impressionados com as mudanças implementadas
decidiu homenagear Antônio organizando um pequeno encontro no saguão do hotel. Ali, sob a luz amena e com a presença de pessoas de diferentes origens, o idoso foi reconhecido não apenas como o proprietário do estabelecimento, mas como um mentor que ensinou a todos a importância de tratar cada ser humano com a consideração que ele merece. O evento ficou marcado por depoimentos emocionados, onde cada relato ressaltava como uma simples atitude de respeito poderia transformar vidas e criar laços duradouros. Com o fim daquele encontro, a mensagem de transformação se espalhou para além dos muros do hotel. Histórias de superação e de mudança começaram a circular nas redes sociais e em círculos comunitários, alcançando pessoas que, até então, acreditavam que o preconceito era uma barreira intransponível. O exemplo de Antônio e de sua equipe se tornou um farol de esperança para muitos que, enfrentando desafios semelhantes, encontraram na história do idoso a inspiração para buscar uma nova forma de viver. Na sequência, o hotel passou a desenvolver uma série de projetos que visavam não só a melhoria do atendimento, mas também a promoção de eventos culturais e sociais que unissem diferentes segmentos da sociedade. Exposições, palestras e oficinas foram organizadas, todas centradas na temática do respeito mútuo e da valorização das diferenças. Cada iniciativa era um convite para que a comunidade se unisse em torno da ideia de que a verdadeira elegância está no reconhecimento do valor humano e na capacidade de acolher sem distinção. O tempo passou e o hotel consolidou uma nova identidade. O espaço, que outrora era palco de exclusões e julgamentos precipitados, transformou-se num local onde cada detalhe era pensado para celebrar a diversidade. Os antigos funcionários, agora treinados e sensíveis às necessidades de cada cliente, espalhavam por todos os cantos a mensagem de que cada pessoa, independentemente de sua aparência ou origem, merece ser tratada com dignidade. Antônio, que havia passado por tanto, via agora um reflexo de sua própria jornada no sorriso de cada colaborador e no reconhecimento sincero dos clientes. Em uma noite serena, quando o silêncio se fazia presente e as luzes do hotel suavemente iluminavam os corredores, a reflexão sobre o respeito ganhou um tom ainda mais profundo. Antônio caminhava sozinho, contemplando cada espaço que fora palco de um processo tão doloroso e transformador. A solidão daquela caminhada era uma metáfora para os momentos em que a humanidade se vê obrigada a enfrentar seus próprios erros. Mas, ao mesmo tempo, cada passo representava a possibilidade de um recomeço, a chance de fazer diferente e de deixar um legado que inspiraria futuras gerações. O legado de Antônio perdurou e, com o passar dos anos, o hotel tornou-se referência não apenas na área de hospedagem, mas também como exemplo de gestão inclusiva e de valorização do ser humano. A jornada do idoso era contada por guias turísticos e mencionada em treinamentos corporativos, servindo de prova de que a verdadeira grandeza se revela nos momentos de maior vulnerabilidade. Cada sala, cada corredor e cada sorriso sincero dos funcionários recordava a todos que a mudança é possível quando se escolhe agir com compaixão e responsabilidade. A história de Antônio encerra-se com a certeza de que o respeito deve ser incondicional. Em cada detalhe da trajetória, desde o momento em que foi maltratado até a vitória sobre o preconceito, ficou demonstrado que o valor de uma pessoa não pode ser medido por sua aparência. O hotel, antes símbolo de exclusão, tornou-se um marco de mudança. Os ensinamentos daquele dia ressoaram em cada coração que teve a oportunidade de ouvir sua mensagem. E então, conte para nós. O que você aprendeu com essa história? Compartilhe suas impressões nos comentários e ajude a espalhar essa corrente de transformação. Este relato, que começou com humilhação e preconceito, encontrou seu desfecho em um exemplo vivo de mudança e resiliência. A trajetória de Antônio se mostrou como um poderoso lembrete de que cada gesto de respeito pode ser o início de uma nova história. O hotel, agora transformado, segue a missão de acolher a todos sem distinção, demonstrando que a verdadeira nobreza está em reconhecer a dignidade de cada ser humano. Agradecemos por ter acompanhado cada detalhe desta jornada. Antes de você ir embora, percebeu como histórias de superação e respeito transformam vidas, não é? Se você está gostando dessas incríveis narrativas e quer ver mais conteúdos como este, aproveite a tela final que aparece agora. Clique para curtir o canal e não perder nenhuma dessas histórias impactantes.
Além disso, um vídeo recomendado foi selecionado especialmente para você, com mais relatos e histórias emocionantes como esta, que com certeza irão te inspirar. Também colocamos uma coletânea de vídeos com histórias similares para você, basta clicar facilmente na tela e continuar a se emocionar e a se transformar com essas lições. Até o próximo vídeo, onde novas histórias de superação e inspiração esperam por você e podem tocar seu coração.